Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o Papo Certo, o programa que sempre traz para vocês assuntos de relevância e do dia a dia. Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos ao Papo Certo de hoje, que nós vamos ter o Papo Previdenciário. Estaremos falando sobre as mudanças aí nas aposentadorias para 2024. Quem estará trazendo todos os esclarecimentos para nós é a doutora Daniela Rocha. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutora. Eu que agradeço o convite, com imensa alegria que estamos aqui para compartilhar um pouco de conteúdo sobre a aposentadoria, tema muito importante, então direto de Santo Antônio da Patrulha aí para Canoas aí para o Brasil todo, Realmente, e para o mundo, porque o Papo Certo ainda passa em mais 6 países aqui da voltinha do Rio Grande do Sul, Então seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Você de casa, sei que gosta do Papo Previdenciário, até porque a gente tem que saber como cuidar do nosso futuro financeiro. Então, pessoal, já envia aqui a tua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 3029 8080. Seguir um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com a doutora Daniela. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 20h30, logo após o programa Cadeira Cativa. E aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, turismo, política e trânsito. Então, iniciando o nosso Papo Certo de hoje, doutora Daniela Rocha, lá de Santo Antônio da Patrulha, um abraço grande a todos que nos assistem aí no nosso litoral, que são bastante pessoas. As mudanças nas regras de aposentadoria são comuns nos inícios de ano? Conte-nos quais são essas mudanças aí para o ano de 2024. Evanir e Amanda, e ouvintes e telespectadores aqui do canal Ubra, o que acontece? A Previdência Social, todo início de ano, a gente tem algumas mudanças. Então, sempre eu gosto de dividir em 3 pedaços a Previdência Social. Então, são as regras antigas, as regras de transição e as regras novas. Essas regras antigas, antes de 2019, elas já estão consolidadas, não tem mudança. Mas as regras de transição, que foram aprovadas em 2019, todo ano elas têm alguns ajustes e tem algumas mudanças. Então, sempre é necessário a gente saber, agora em 2024, qual regra que eu vou me enquadrar. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês. A regra de pontos, antes era 90 pontos para as mulheres e 100 pontos para o homem. Em 2024, quando teve a mudança, virou o ano, ficou para a mulher 91 e para o homem 101. O que significa isso, Daniela? Significa a soma da idade mais o tempo de contribuição. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a Amanda vai se aposentar. A Amanda, ela tem que ter 60 anos de idade mais 31 anos de contribuição. A gente somando esses 2 fatores, a gente vai ter 91 pontos e ela pode encaminhar a aposentadoria por pontos. E a gente, fora a regra de pontos, a gente teve a mudança na idade progressiva, onde aumentou 6 meses para o homem, 6 meses para as mulheres, mas as regras, a maior parte das regras não houve mudança. Então, a gente só teve esse acréscimo de 1 ponto e de 6 meses. Muito bem. E dessas mudanças, quais foram as mais impactantes?
O que eu gosto muito de ressaltar para as pessoas? As pessoas dizem, Daniela, agora mudou tudo, a aposentadoria, não vou conseguir mais me aposentar. A gente tem que estar bem atento com relação a um fator. Por exemplo, se tu já começou a contribuir para o INSS antes de 2019, eu já tenho 20 anos de contribuição, 25 anos de contribuição, essas regras servem para mim? Geralmente não, porque o que acontece? As regras da Previdência, né, elas servem geralmente para as pessoas que faltam muito tempo para se aposentar, quem começou a contribuir agora para o INSS. Agora, se tu já tem bastante contribuição, tu vai se aposentar pelas regras antigas. O que a gente vê na prática do escritório, tá? Das pessoas que já trabalham bastante tempo, é que a gente vai se aposentar com regra de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, essas regras de transição, a gente acaba até muitas vezes não aplicando, né? Raramente a gente acaba aplicando elas. Mas hoje, assim, na regra geral, a gente tem assim, em torno de 10 a 15 modalidades de aposentadoria. Nossa, então, tudo isso? 15? Sim, Nossa. 15. É. Por quê? Porque eu gosto daquela fatia do bolo. Então, a gente tem as regras velhas, a gente tem as regras de transição e a gente tem as novas regras. Né? E tu pode te enquadrar nessas 3 regras. Só que o que acontece? Muitas pessoas fazem assim, ó, olham lá no site do meu INSS. Eu tenho muitas pessoas. Por exemplo, o homem, a gente consegue aposentar ele com 35 anos de idade, se ele completou lá em 2019. Mas, Daniela, a gente está em 2024, não tem problema. Ele vai se aposentar com a regra de 2019. Por quê? Porque ele já tinha o direito adquirido. Então, chega lá o Evanir, lá no escritório, eu olhei no site do meu INSS, eu tenho 30 anos de contribuição. Daí, eu vou dar para ele uma notícia muito positiva e dizer assim, olha só, quando tu baixa o aplicativo do meu INSS, tem muitas informações que estão ali, que estão incorretas. O INSS não sabe se tu trabalhou na roça com teus pais. A gente aqui no Rio Grande do Sul, muitas pessoas trabalham na agricultura com os pais, trabalham com os avós. Esse período de agricultura, ele conta para aposentadoria. E eu quero até fazer um questionamento se vocês adivinham desde quando que conta esse período de agricultura. Desde quando? Dá um chute. Desde 10 anos de idade? Desde os 5 anos de idade. 5 anos de idade? 5 anos Isso de ninguém nunca idade. trouxe aqui no programa. Desde os 5 anos. Na verdade, assim, a gente computava o rural desde os 12 anos de idade. Daí, o que aconteceu? Daí, não tem uma lei específica que diga isso. O que o INSS considera? Se a gente comprovar que você utilizou o rural, que você trabalhava no rural, essa atividade ela vai ser computada. Então, a gente tem que provar que realmente o Evanir foi lá na roça, ajudou o pai, ajudou o avô. Doutora, a senhora me trouxe aqui um insight. Eu, de fato, trabalhei Sim, vamos na aposentar. minha... Trajetória Evanir. dos- Não, da do- TV do- aqui, né, Dos por 8 favor. aos 11 anos, lá no interior. E já conta. E de fato, a gente ia para a roça. Ia para roça. Então, eu tenho uma origem realmente lá do interior. Eu já falei Vamos porque lá, que eu a não gente trabalhava a gente já tanto. conhece. Eu não trabalhava todo dia, eu estudava também, mas o contraturno, que hoje as crianças Sim. ficam assistindo televisão, lá Era. na minha infância nós íamos acompanhar os tios, os avós, que eram no caso, realmente onde eles estivessem. Se vai para a roça, vai para a roça, se fica em casa, está em casa, então... É uma informação bem importante. E a pessoa perde esse tempo por daí desconhecimento. O que eu queria complementar? Por exemplo, então, depois eles começaram a aceitar dos 10 anos. No escritório, os advogados, a gente já tem pedido desde os 7 anos, 8 anos e tem reconhecido na fase administrativa, que é junto ao INSS. Claro que eu tenho que provar essa situação. Olha só. E como eu ia- prova, doutora? Testemunhal, provavelmente. com documentos do nome dos pais ou dos avós, né? Escritura de terra, ficha de sindicato, boletim escolar que comprova que ele morava lá no interior, né? E caso não tenha documentos suficientes, daí através de testemunho. Semana passada a gente teve um julgamento dentro do INSS, esse julgamento ele é administrativo, onde o INSS reconheceu a possibilidade do rural desde os 5 anos de idade. Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui prático que a gente tem. Então, eu tenho 30 anos de contribuição, mas eu tenho o rural do meus 5 até os 20 anos. Eu tenho mais 15 anos. Esses 15 anos, a gente vai somar o tempo de contribuição.
Então, tu já poderia estar aposentado há muito tempo. Só que isso não está lá no aplicativo do Meu INSS, as pessoas não sabem dessa informação. Então, se as pessoas estão lá esperando outras regras, esperando a idade, achando que só com 60 anos, e não é. Então, assim, muitas vezes a gente consegue fazer esses ajustes e consegue encaminhar a aposentadoria com as regras antigas, que é melhor do que as regras de transição e as regras novas. E, doutora, eu sempre comento que eu tenho aqui a fama do doutor prevenção, né? Porque eu estou sempre falando em prevenção. Assim como a prevenção lá na consulta médica, a prevenção da saúde, a prevenção em relação a um pedido administrativo de aposentadoria, por exemplo. Sim. E aí eu queria lhe falar quais os principais pontos aí de prevenção que os contribuintes, né, do INSS têm que ter quando estiverem encaminhando seu pedido de aposentadoria. O primeiro fato é fazer o cálculo, né? Porque hoje, como eu falei para vocês, a gente tem 15 modalidades de aposentadoria. Esses dados que eu falei, como rural, outro dado que não aparece ali é o especial. Por exemplo, eu trabalhei numa fábrica de calçado, numa metalúrgica, fui caminhoneiro. Esses períodos todos somam a mais de tempo de contribuição. Então, assim, a cada 10 anos aumenta 4 no caso do homem. Então, consulte um especialista, alguém que realmente saiba fazer esse cálculo, porque lá no simulador do INSS não vai aparecer isso. Então, assim, muitas vezes você está perdendo 10 anos de aposentadoria. E outro fato que me preocupa muito é, com relação à prevenção, muitas pessoas deixam para olhar a sua aposentadoria com 60 anos. Ontem ainda atendi um senhor com 63 anos, ele foi lá e a gente sabe que ele não tem tempo suficiente. E daí o que vai acontecer? Vai chegar a idade, ele não vai se aposentar. Por quê? Porque ele não olhou com antecedência. Ele não organizou o seu INSS com antecedência e isso vai gerar prejuízo para o resto da vida dele. Mas em relação ao tempo de aposentadoria por idade daí? Por idade, hoje, a mulher é 62, 15 anos de contribuição. O homem, 65, 15 anos de contribuição. Então, acontece muito dos clientes ou as pessoas, eu com 65 vou me aposentar. Não, não vai se aposentar. Se tu não tiveres contribuição, você não se aposenta. Ninguém. Não, daí é um benefício assistencial que daí vai ser analisado requisitos de renda familiar, quem mora na casa, quem não mora, não tem 13º, então é algo bem complexo. É mais difícil Bem o mais benefício assistência. E ele não gera pensão por morte. Por exemplo, um casal onde tem o benefício assistencial, se a esposa vir a falecer, não gera pensão para o cônjuge. Quanto tempo leva, doutora Daniela, em média, para a Previdência, então, atender um pedido de aposentadoria? E esse pedido, ele retroage, por exemplo, eu tenho lá meus 101 pontos, né? Somando idade com tempo de aposentadoria. Só que esses 101 foram completados e eu descuidei há 2 anos atrás. E eu estou entrando hoje, né, agora em 2024, com o meu pedido de aposentadoria. A Previdência retroage a partir de quando e quanto tempo eles levam para analisar e me liberar a aposentadoria? Aposentadoria, assim, a gente tem algumas modalidades. A aposentadoria que a gente mais utiliza na prática é a aposentadoria por idade. Tá? Eu até quero, antes de responder essa tua pergunta, eu quero complementar a da idade com uma seguinte informação que é bem importante. Por exemplo, eu vim para a cidade, me mudei para a cidade com 50 anos de idade e tenho 10 anos de contribuição. Então, me falta 5 anos de carteira, falta 5 anos de contribuição. Só que se eu estava lá na roça, eu posso somar. Então, eu não preciso só esses 15 anos de contribuição. Daí a gente chama de aposentadoria por idade híbrida. Então, às vezes, tem muitas pessoas que nos escutam. Então, não preciso esperar necessariamente os 101. Ou sim, só que eu tenho que contar o período anterior. Isso na regra por idade. Que eu estava complementando porque eu disse que é 15 anos de contribuição. Sim, é 15 anos de contribuição. Só que se tu veio do meio rural, eu posso pegar um pouco do rural e somar com a tua contribuição. Agora, respondendo o tempo de espera do INSS. Aposentadoria por idade. É uma aposentadoria mais rápida. É uma aposentadoria que a gente coloca ali, se tiver tudo certo no sistema. Hoje é de forma online, eu não posso ir lá bater na porta do INSS e dizer, olha só, eu quero entregar minha carteira, meus documentos aqui para encaminhar a aposentadoria. Hoje tu tem que baixar o aplicativo do meu INSS ou através da internet, mandar a documentação, o INSS vai analisar. Geralmente 2 meses para aposentadoria por idade, quando está tudo certo, tá? Uma aposentadoria por pontos,
por tempo de contribuição é a que a gente mais utiliza, onde a gente junta tudo, a gente faz uma salada de fruta. Essa daí é mais ou menos 1 ano e meio, até 2 anos. Então, é algo demorado. Não é porque, assim, ó, o INSS vai olhar a documentação rural, vai olhar a documentação de insalubridade especial e, fora isso, às vezes eles podem complementar, pedir escuta de testemunha, tudo isso acaba demorando um pouco mais. Agora, outra dúvida, a gente estava fazendo uma simulação, um estudo de aposentadoria e eu percebi que eu estava perdendo dinheiro, que eu já poderia ter pedido, né? Sim. A minha aposentadoria por pontos há 2 anos atrás. O INSS não vai me pagar. O INSS vai me pagar a partir do dia que eu solicitei a minha aposentadoria. Daí o que a gente fala muito, atrasado do INSS, eu tenho direito, não tenho. Sim, tu vai ter, por exemplo, assim, entrei com a aposentadoria hoje. Eu sei que a aposentadoria vai ser no final do ano ou ano que vem para ter uma resposta, quando é por tempo de contribuição. Esse período que o INSS está analisando, ele conta e o INSS vai te pagar tudo junto. Perfeito. Bom, a gente chegou agora no finalzinho do nosso primeiro bloco e hoje o nosso papo aqui é previdenciário. Vou chamar aqui um intervalo com os nossos apoiadores Fortes Group e Prime Gourmet e já voltamos, mas já pega aí o papel e caneta que a gente vai falar mais sobre isso. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Veja como foi bem rapidinho. As perguntas que vocês enviam aqui pra gente através do WhatsApp, elas vão ser respondidas logo após o programa pela nossa entrevistada. Mas lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, vocês podem conferir a agenda da semana e lá também já enviar as dúvidas de vocês através do nosso direct. Doutora Daniela, dando continuidade ao nosso Papo Certo, mais uma dúvida que a gente tem aqui. A aposentadoria, ela pode ser antecipada? Sim, na verdade, nessas situações onde a gente consegue colocar um rural, onde a gente consegue colocar um especial, a gente antecipa, em casos até 10, 15 anos. Claro que a gente precisa comprovar para o INSS essa situação, porque essa situação não teve recolhimento, então o INSS ele desconhece essa situação, né? Então, um fato até complementa, a gente falou um pouco de documentos rurais, então assim, dentro do site do INSS existe uma lista completa dos documentos necessários, né? E a função do especial também é muito importante, né? Você que trabalhou com agentes insalubres, sim, solicitar para o INSS. Isso vai fazer com que aumente o seu tempo de contribuição, né? Isso vai fazer com que você consiga antecipar a sua aposentadoria. Então, tem muitas atividades que têm ruído, contato com cola, com graxa, com calor, com frio, que dá direito. Dá direito. E às vezes o empregador, até por desconhecimento, vamos usar essa hipótese, ele deixa de informar a Previdência que aquela atividade era insalubre ou perigosa. Isso também atrapalha. É possível fazer, então, uma perícia ou comprovar que era? Sim. E se houve uma mudança de algo que não era considerado insalubre ou perigoso, passou a ser considerado a partir de determinada data, retroage desde o início? O que acontece? A gente sempre fala muito que a questão trabalhista, que é o caso que a gente está falando, ela não tem muita vinculação com são esferas distintas.
Então, assim, a gente atende muitas pessoas de fábrica de calçado, que na carteira não tem recolhimento de insalubridade, que não foi apontado pela empresa, só que realmente aquela pessoa trabalhava com cola, com solvente, com produtos químicos, com ruído. Só que cabe ao trabalhador, se a empresa estiver aberta, ela vai ter que solicitar um documento que a gente chama de PPP para essa empresa. Agora, se a empresa estiver fechada, a gente junta um documento da Receita Federal dizendo, olha, essa empresa está baixada, não tem como eu disponibilizar esse documento. Fora isso, se o INSS entender que quer mais provas, a gente sim solicita, né, uma perícia, a gente solicita uma prova emprestada. Por exemplo, um colega de trabalho que já fez uma perícia que comprovou que é insalubre, a gente utiliza dentro da aposentadoria. Então, existem várias possibilidades. Então, independente de estar escrito na sua carteira de trabalho insalubridade ou não, mas se você trabalhou com ruído, com coisas insalubres, sim, você pode acrescentar na sua Isso aposentadoria. antecipa a aposentadoria. Sim, a cada 10 mais 4, no caso de homem. Eu recebi uma pergunta aqui da Mônica Loureiro, que ela é administradora do Grupo Marias Vem Comigo, que é muito conhecido tanto no Facebook como no Instagram. A Mayra está aqui fazendo assim com a cabeça, né, Mayra? E a Mônica, ela pediu para perguntar se dona de casa tem direito à aposentadoria. Sim, dona de casa tem direito à aposentadoria, só que a gente tem alguns detalhes. Por exemplo, a dona de casa ela tem que ter contribuição. Ela não vai atingir os 62 anos e ir lá encaminhar a sua aposentadoria e ter concedido a sua aposentadoria. Ela tem que ter recolhimento. Eu sempre falo que é o fato, por exemplo, eu tenho um veículo, né, e eu sofro um acidente. Se eu não estiver pagando esse seguro, eu não vou poder acionar o INSS. A mesma coisa é a aposentadoria. Então, a dona de casa tem direito, 62 anos de idade, só que ela tem que fazer contribuição para o INSS. E essa contribuição, se você se enquadrar como baixa renda, você vai ter que fazer um cadastro no CRAS, né? Se passar esse cadastro, se realmente você é considerado baixa renda, você vai pagar apenas 5% do salário mínimo, que está em torno de R$70,60. E como é importante, eu quero ressaltar algo assim que me preocupa muito, que é o recolhimento do INSS. Muitas pessoas acabam deixando de lado esse recolhimento e às vezes aparece uma doença, algo grave e querem solicitar benefício do INSS e a pessoa não consegue em função de não estar recolhendo para o INSS. Então, isso é algo que a gente vê na prática e isso realmente, assim, dói quando a gente atende uma pessoa numa situação assim. Muito bem. E, doutora, a senhora comentou anteriormente para nós aqui que temos aí de 10 a 15 tipos de aposentadoria, mas traga para nós aqui os principais aí, tipos de aposentadoria pelo INSS. Tá. As principais aposentadorias são as aposentadorias dos pedágios, que é o pedágio de 50%. Eu vou explicar essa de 50%. A pedágio de 50%, se lá na época da reforma o homem tivesse 33 anos, ele vai ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava, para completar os 35. Então, eu tinha 33, faltava 2 anos. Então, eu vou ter que trabalhar mais um ano e eu posso encaminhar essa aposentadoria. Essa aposentadoria não tem necessidade de idade mínima. Então, se a gente fizer um cálculo e lá em 2019 eu tiver esse tempo de contribuição, eu fazendo só a complementação do tempo que falta de contribuição, eu consigo encaminhar a aposentadoria, independente de ter idade mínima ou não. Porque as pessoas perguntam muito, Daniela, mas eu não tenho que ter 60 anos? Não. Se você se enquadrar no pedágio de 50%, a gente pega pedágio de 50% ou pegamos regras antigas. Outra que a gente utiliza muito é pedágio de 100%. A de 100% é, para o homem, se faltava ele tinha 32 anos, faltou 3 anos, porque o pedágio de 100% é quem tinha mais de 2 anos, tá? Então, faltou 3, ele vai ter que pagar com 6 anos de pedágio, só que a pedágio de 100% exige idade mínima, que para o homem hoje é 60 anos e para a mulher 57 anos. E também tem a aposentadoria especial, que a gente utiliza muito. Essa aposentadoria especial é para pessoas que trabalham só em atividade insalubre. O pessoal da área da saúde, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, o pessoal de posto de gasolina. Então, tem várias atividades que a gente faz só aposentadoria especial.
que daí é 25 anos de atividade e 60 anos de idade. É uma aposentadoria que eu achei que ficou meio injusta, porque o que acontece? Antes ela não exigia idade mínima e hoje é exigido. E a gente sabe que o pessoal na área da saúde, com 60 anos, Ainda já está quase a mesma idade por tempo de contribuição. Então, não tem significativamente um benefício. Eu entendo que esse benefício está... Bom, agora é a hora que vocês aí que estão nos assistindo, que já estão com papel e caneta na mão, de começar a fazer os cálculos. Porque, doutora, fala pra gente como calcular o valor da aposentadoria. Tá. O cálculo da aposentadoria, ele é um pouco complexo, assim, mas eu vou dizer como é que eram as regras e como é que é hoje. Porque as pessoas têm muita dúvida, assim, Daniela, eu recolho sobre um salário mínimo, compensa eu aumentar para 2, 3 salários agora no final? Geralmente não. Principalmente com as regras atuais, porque qual é a regra atual da aposentadoria? É média de todas as tuas contribuições. Então o INSS vai apurar todos os teus salários desde o início da sua carreira até o final, vai fazer uma média de 60%. Em cima desses 60%, o que exceder para a mulher 15 anos de contribuição, a gente acrescenta 2%. E para o homem, se exceder 20 anos de contribuição, eu tenho 22, 23, acrescenta 2% em cima desse cálculo. Então, é um cálculo que a gente não consegue fazer simplesmente com a caneta, com papel. Realmente a gente vai ter que ter uma calculadora, um programa, porque é complexo. Mas tem outro detalhe. Se eu pegar aquela regra que eu falei que eu já teve o direito adquirido, mesmo que eu encaminhe a aposentadoria hoje, só que o meu tempo já completou pela regra antiga, o meu cálculo não é esse. O meu cálculo é a média de 80 maiores salários, que é melhor que a regra atual. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Daí, o INSS faz a média dos maiores salários, né, e é 80%. Então, sempre a gente tenta buscar, hoje, esse melhor benefício. E hoje, quando a gente vai fazer um estudo de INSS, a gente tem programas que eles fazem um panorama, assim, das 15 modalidades, e ali ele já nos indica, esse é o melhor salário, essa é a data, esse vai fechar tal dia, e isso é realmente... como preventivo, o certo todas as pessoas teriam que fazer. Né? Doutora, eu reforço aqui todos os programas que a gente tem, onde trata do tema previdenciário, que quem nos assiste aqui, que contratar um advogado especialista neste tema é um investimento que se paga às vezes no primeiro mês, porque aumenta muito o valor, muitas vezes, e não estamos aqui trazendo nenhuma situação que desabone a Previdência, muito pelo contrário. Apenas são situações que não chegaram até a Previdência e que o advogado especialista vai ajudar a chegar naquele valor mais justo para o contribuinte, né? E, doutora, uma pergunta aqui que temos, acho que um minutinho ainda. Muitas pessoas que nos assistem são microempreendedores individuais. Os MEIs, eles têm direito à aposentadoria? O MEI tem direito à aposentadoria, só que a aposentadoria do MEI, a contribuição do MEI, ele conta para a aposentadoria por idade. Para a mulher 62, para o homem 65. Daniela, eu trabalhei 20 anos numa empresa, eu gostaria de me aposentar por tempo de contribuição. Essas contribuições do MEI a gente pode pedir complementação, porque o MEI a gente paga 5%, a gente pede a complementação mais de 15% para contar por tempo de contribuição. E algo que eu quero deixar bem importante, você que trabalhou assim, muitas pessoas, eu era gerente numa indústria, eu trabalhava numa empresa, tinha um cargo bom, saí, fui empreender, vou para o MEI. Só que antes de você ir para o MEI, faça uma avaliação, porque o MEI você vai recolher sobre salário mínimo. E se você recolher sobre salário mínimo, você pode ter prejuízo na sua aposentadoria. Doutora Daniela, foi excelente a tua entrevista, ficaram perguntas importantíssimas aqui, então quero te convidar para voltar ao programa. Muito obrigada, fico agradecida. Muito bem, agradeço a todos que nos assistiram e hoje eu quero deixar um abraço especial para um casal, o senhor Valdemar e a senhora Maria, lá de Tramandaí, que nos assistem todos os dias e sempre nos mandam aqui um abraço aqui para nós. Então, muito obrigado pela audiência. Então, pessoal, a gente fica por aqui e vocês já sabem, né, que nas quartas-feiras o nosso Papo é Empreendedor. Sempre um programa inédito aqui para vocês, então nos assistam.